E olá, estamos aqui. Vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, ok? Nós vamos falar sobre por que muitos casamentos vão acabar antes de completar 5 anos. E é isso que a gente tem visto durante muitos anos aqui e em outras partes do mundo, né? Os casamentos simplesmente ruindo e se desintegrando antes de completarem 5 anos. E muito se fala da crise dos 7 anos, tá? E essa crise, estatisticamente falando, ela se comprova por uma série de fatores, tá? Só que ela tem reduzido, então muitos casamentos nem chegam a durar 7 anos. Então, elas acabam antes. E por que que duram tão poucos casamentos hoje em dia? Para a gente fazer essa reflexão, eu trouxe algumas informações que são importantes, tá? Então, vamos lá. Para a gente entender a sociedade como um todo e a influência que ela exerce sobre as decisões de uma pessoa, a gente precisa levar em consideração um dos pilares mais importantes da sociedade, que é a família, ok? Então, tudo que faz um casamento implodir tem a ver com essa questão da família. E eu vou explicar por quê, né? É contraintuitivo, mas na verdade é o que acontece, tá? Desde que você nasceu, tudo foi conduzido e organizado e encaminhado para que você acreditasse que só existe um modelo correto para a vida, de uma vida adulta, tá? De acordo com quem é esse modelo correto? De acordo com a sociedade, de acordo com o governo, de acordo com a igreja, ok? E qual que seria esse modelo correto de vida adulta? Um homem se casando com uma mulher, gerando filhos, ok? E entupindo as redes sociais daquelas fotos, né, de família, de propaganda de margarinas. Já viu aquelas propagandas de margarina que as famílias acordam felizes? E eu duvido que muitas tenham um café da manhã juntas, né? Cada um acorda no horário, cada um sai no horário, cada um come no horário, e é o que tem acontecido por anos. Então, não que tenha algo errado com esse tipo de família de propaganda de margarina, propaganda de sorvete. Não é nada disso. É que a forma como isso é mostrado para você gera um sentimento interno de angústia que te obriga a tomar uma decisão quando você ainda não está pronto para tomar essa decisão. E aqui eu estou falando para quem já casou, para quem está casando e para quem quer casar no futuro. Então fiquem atentos, porque tudo que eu disser aqui vai estar funcionando se você já casou, vai estar funcionando se você quer já está casando ou se você vai casar, ok? Então esse sentimento é um sentimento angustiante de que você não está vivendo de acordo com as regras da sociedade. Ok? Ah, mas isso é muito antigo, Alessandro, você não pode falar isso, a modernidade. Não tem nada disso. A gente vive de acordo com preceitos religiosos de mais de 2000 anos, a gente vive de acordo com conceitos de sociedade de mais de 5000 anos, a gente vive de acordo com uma política global, mas principalmente, né, do nosso estado maior, do Brasil, que tem mais de 500 anos. Simples assim. É muito antigo. E ainda hoje é muito forte, é velado, e muita gente nem faz ideia de que isso existe, tá? Então, quando você não está enquadrado nesse modelo correto, você começa a ter algo que fica na tua mente ali, falando, olha, você ainda não se casou, olha. E quando não é algo dentro da sua mente te cobrando isso, é aquela tia que fala, e os namoradinhos? Mas, nossa, namorando há tanto tempo, não vai casar nunca? Mas e aí, casou, não tem filho ainda? Sei, hein, tem alguma coisa de errado. Você entende? Então, esse tipo de coisa impulsiona as pessoas a tomar uma decisão para a qual
ela ainda não está pronta, tá? Isso você aprendeu aonde? Onde foi que você aprendeu que você tem que casar, que você tem que ter filhos? E aí a gente vai lá na Disney, né? Principalmente os filmes de príncipes e de princesas, que vão dizendo que as meninas precisam... Você entendeu? Desde muito jovem até muita idade, as pessoas elas são constantemente atacadas com a ideia de que elas precisam estar casadas. Mas, Alessandro, você fala sobre relacionamentos e está metendo pau no casamento? Não, eu não estou metendo pau no casamento. O que eu estou fazendo para vocês é uma reflexão de por que as pessoas casam sem estar preparadas para isso, ok? Então, vamos lá. Você aprendeu nas novelas, nos filmes, nos seriados e onde mais? Nos filmes de princesas e príncipes, que a pessoa tem que casar. A Bela e a Fera, deixa eu ver, Frozen, Shrek, enfim, você vê isso o tempo todo. Então você cresce com o conceito de que esse é o ponto alto da vida adulta. É quando você se casa, é quando você constitui uma família. E a gente vive num mundo muito competitivo. E nesse mundo muito competitivo é natural que as pessoas queiram chegar primeiro. E nem sempre elas estão prontas para isso, tá? Você aprendeu que isso tem que acontecer na vida de todos. No filme do Shrek, não só ele se casa, como o burro, né? Consegue lá fazer um monte de dragãozinho, sabe-se lá como até hoje, mas ali eles estão querendo mostrar que há diferenças e que essas diferenças, quando há amor, não existe diferenças. Então, assim, são conceitos que são subliminarmente introjetados na sua mente para que você acredite nesse tipo de coisa. Não que isso seja errado, mas como este sendo o ponto alto da vida de uma pessoa. Para muitos, sim. O casamento é o ponto alto. O nascimento de um filho, nossa, é o ápice da vida de muita gente. Mas não é na vida de muitos, só que eles não têm coragem de falar, tá? E aí eu estou aqui para falar porque eu já ouvi isso da boca de muitos pais, de muitas mães e de muitos casais. Apesar de existir uma explicação plausível para essa questão de a sociedade impor o casamento como sendo o ponto alto, da igreja impor o casamento como sendo o ponto alto, o governo impor o casamento como sendo o ponto alto, existe uma explicação. São explicações que são diferentes. Para a igreja, o contexto é um, do porquê que a pessoa precisa se casar. Para o governo, o contexto é outro, né? Por exemplo, uma pessoa que é independente financeiramente e é solteira, ela pode migrar para outro país e ela vai consumir, pagar imposto em outro país, certo? Um casal que é independente financeiramente, mas que não tem filhos, ele pode fazer a mesma jogada. Eu vou para a Europa, eu vou para a Indonésia, eu vou para os Estados Unidos, eu vou sei lá para onde, para a África. E aí eles vão pagar impostos lá, eles vão consumir lá, eles vão faturar lá e não vão pagar imposto aqui, né? Não estou falando só do imposto de renda, porque mesmo morando fora você paga imposto de renda no Brasil, né? Porque é renda e você é um cidadão brasileiro e seu CPF está ativo aqui. Mas pagar impostos no consumo dos bens de necessidade, dos bens de valor, dos bens né, de duráveis, né? Linha branca principalmente. Então, quando a gente fala sobre isso, o governo ele quer que você tenha filhos. Você tendo filhos, dificilmente você muda com a família inteira para outro país. Isso envolve impacta muito na vida das pessoas. Você entende? É um negócio de logística muito preciso que tem que ter, porque filhos, escola, trabalho e tal, e aluguel, ou se você for fazer uma hipoteca, comprar uma casa fora do país. Então, tem uma série de coisas por trás disso. O governo sabe disso. Então, ele alimenta a ideia de família perfeita para ter mais consumidores pagando impostos, né? Você não vai deixar um filho passando fome. Você vai pagar, você vai comprar. Então, para o governo entender a sociedade, estatisticamente falando,
há menos crimes cometidos por cidadãos, homens e mulheres, não importa como ela se identifica, entre homens e mulheres biologicamente nascidos homens, biologicamente nascidos mulheres, há um índice menor de crime cometido por parte de quem é casado. Quem é solteiro comete mais crime, estatisticamente falando. Não sei se é uma estatística tão diferente assim, né, nos dias atuais, mas há uma diferença. Então a sociedade espera que você se case para você abaixar o fogo, que tal facho, né, como se diz na gíria. O governo espera que você se case, porque assim você paga mais impostos. A igreja espera que você se case, porque é bíblico, né? A questão povoem o mundo com os seus filhos. Então, cada um tem o seu motivo, mas em algum ponto isso converge em cima das costas de uma pessoa que precisa tomar uma decisão de se casar. E quando isso pesa nas costas da pessoa, a pessoa precisa tomar essa decisão, ela se sente compelida. Aliás, ela se sente meio que deslocada se ela não tomar esse tipo de decisão o quanto antes, tá? Então as pessoas acabam fazendo isso às pressas, tá? E aí que a coisa começa a dar merda, é aí que as coisas começam a dar errado, ok? Para o homem, é um pouco mais sutil essa questão da imposição, tá? Não vou entrar aqui no mérito dessa coisa de machismo, de feminino, mas para o homem é muito mais sutil essa questão da imposição do casamento, porque a vida sexual do homem, para a procriação, ela é mais extensa do que a da mulher. Da mulher pesa mais, porque o útero tem uma vida útil. Biologicamente falando, a partir de uma certa idade até uma certa idade, a mulher pode ter filhos sem risco. A partir daí, há riscos. Entendeu? Então, a mulher, ela se sente mais... sente mais o peso dessa cobrança velada pelo casamento e pela constituição da família, tá bom? Então, as pessoas, inconscientemente, elas entram numa busca frenética para se enquadrar nesse tipo de modelo perfeito de família, de vida adulta, ok? E elas acabam ignorando etapas, ações, conceitos que são importantíssimos para fazer um casamento ser realmente duradouro, ok? Fazer o casamento dar certo. E a partir daí a gente pode notar que muitos casais se dão bem. Você conhece pessoas que se dão bem, que estão casados há muitos anos, e que aparentemente vivem uma vida feliz, tá? Apesar de você muitas vezes não conhecer intimidade, a impressão que você tem é essa. E da mesma forma que, mesmo sem conhecer intimidade, a impressão que você tem sobre muitos casais é que como é que duas pessoas que brigam tanto podem estar juntas? Você entendeu? E aí é mais comum você ver o quê? Casais fazendo piadas sobre casamento ou reclamações sobre o casamento delas, ou o casamento de alguém, né? E assim, como eu trabalho com relacionamentos, com casais, então assim, eu conheço muitas, né? Eu selecionei algumas que eu mais gosto aqui, que eu acho mais criativa, que é o seguinte: casamento, uma das piadas que me contam casamento é igual submarino, ele pode até boiar, mas ele foi feito para afundar. Essa é uma do que o pessoal mais comenta comigo. Outra que eles comentam muito é que casamento é aquele negócio onde um está sempre certo e o outro é o marido, né? Outros que comentam bastante também é que esposa é aquela pessoa incrível que está ali do seu lado, te ajudando a resolver os problemas que muitas vezes você não teria se você fosse solteiro, ok? E vida de casado é ótima, ela só perde para a vida de solteiro. Então essa tem até música, ok? E aí o que a gente ouve muito dos casais é assim: a gente briga, mas a gente se ama. Tá, legal. Até aí, ok. Casais que vivem 40 anos juntos e se amam profundamente, eles brigam. Não por qualquer coisa e não a toda hora, mas eles brigam. Mas aí eu escuto assim: depois que casa vira irmão, é normal o sexo dar aquela esfriada.
Já ouviu isso? Ou você mesmo já comentou isso com alguém? Ah, casamento é um negócio complicado. Compartilhar o seu espaço, as suas coisas, a sua intimidade com outra pessoa não é uma coisa muito fácil. Você vê o peso com que a pessoa fala sobre compartilhar um teto, não é? A vida de casado é isso mesmo. Tem briga, tem discussão, a gente passa alguns perrengues, mas... E aí vem o mas. Eu quero falar sobre esse mas, ok? O que vem depois desse mais é que é a prova cabal de que a maioria dos casais se casaram sem eles estarem preparados para isso. A gente vê um monte de frase pesada, sabe? De negativa, seguido de um mais. Olha só. Vamos lá. Eu brigo muito com a minha mulher e tem hora que ela me pirraça, mas casamento é isso mesmo. Aí você pensa em qualquer coisa negativa do seu casamento, se é o caso, e fala assim, mas vai fazer o quê, né? Não, a lista de coisa negativa, mas tem que casar, né, bicho? Vai ficar sozinho? Você entende? Então, a justificativa para você vive uma vida ruim, com um monte de coisas negativas, mas tem que casar. Mas casamento é isso mesmo. Mas vai ficar sozinho? Olha só. Se é normal esse tipo de raciocínio, não é. Isso são coisas que foram introjetadas na sua mente desde que você nasceu até os dias de hoje, até a tua despedida de solteiro. E é fácil ver de onde vem isso, né? É igual eu te falei, desde a infância até a sua vida de solteiro, a coisa que você mais vai ouvir a respeito da vida adulta é casar, ter filhos. Depois disso, se possível, ser bem-sucedido. Entende? Então, muitas pessoas, elas primeiro vão casar, sem estar prontas para isso, depois elas vão ter filhos, sem estar prontas para isso, e depois elas vão querer ser bem-sucedidas, com a despesa que um casamento te oferece, com o custo de vida de uma família ser infinitamente maior que o custo de vida de uma pessoa. Como que vocês vão ser bem-sucedidos, então? A não ser que você tenha um ótimo emprego, em que você ganha o suficiente para se manter e ainda tenha reservas para você poder curtir a vida, o máximo que vai acontecer é você ter que abaixar o teu nível de desejo para caber dentro do teu orçamento, e aí a tua mulher precisa começar a trabalhar, e aí a tua mulher trabalhando, muitas vezes o filho fica em casa sozinho ou fica correndo riscos, né? A família distante, o filho ali, pode acontecer alguma coisa. Por quê? Porque aí vocês querem aumentar um pouquinho o nível do desejo, mas para isso tem que ter um pouquinho mais de recurso financeiro. E aí, percebe o estrago que isso vai causando ao longo do tempo? É complicado, ok? É bem complicado. Isso acaba fazendo com que a pessoa tome a decisão de se casar e ter filhos baseados no que a sociedade espera dela, no que o governo espera dela, no que a religião espera dela. E o pior, elas decidem fazer isso sem que elas tenham todas as competências necessárias para entrar nessa questão de vida de casado. Só que essa invasão das decisões do dia a dia de uma pessoa, tal como uma decisão de um casamento, tal como a decisão de ter ou não filhos, faz com que o ser humano seja suprimido no seu poder de decidir por si só. E aí, ele não decide baseado no desejo pessoal, ele decide baseado na expectativa da sociedade, do governo, da igreja, enfim, seja lá qual for, tá? A sociedade, como ela é estruturada hoje, ela acaba induzindo as pessoas a fazer esse tipo de coisa, a seguirem por esse caminho, entendeu? Como eu já disse, não tem nada de errado se você escolheu casar, se você está se casando. Poxa, eu estou ficando com medo agora, será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? O casamento já está marcado. Gente, não tem nada de errado com isso. O que tem de errado é vocês não saberem o que eu vou trazer para vocês hoje.
É isso que vocês têm que saber. O porquê que os casamentos implodem antes de 5 anos? Vocês não fazendo isso, o de vocês vai durar mais que isso, ok? A pessoa ela pode se casar, ela pode escolher pela monogamia, ela pode... E quando eu digo monogamia, é de se dedicar a uma pessoa pro resto da vida, ok? Tem pessoas que optam por não fazer isso. E, mesmo assim, elas formam um casal, tá? Tem pessoas que têm um relacionamento aberto. Tem casais que são swingers. São casais que vão em outras casas, tipo casas mesmo de danceteria, igual você conhece aí para se divertir. Lá eles conhecem outros casais, eles alinham ali as expectativas entre eles, vão para um ambiente lá, um motel, alguma coisa, e trocam. O cara pega a mulher do outro, o outro pega a mulher dele e tá tudo certo. Ele depois disso ali tomou banho, vai embora para casa e tá tudo bem entre eles. E tem pessoas que não, tem pessoas que falam, não, eu sou fiel e eu vou ser fiel e não sei o que fiel, mas mente. No fim das contas, o pessoal do swing lá tem um pouquinho mais de veracidade do que vocês, que mentem, né? E tem aqueles que não mentem, que não fazem mesmo, mas porque relação para eles é uma coisa de outro mundo, é um absurdo. Então, assim, é melhor estar com esse que eu já estou acostumado, ou acostumada, que aí eu não preciso começar tudo de novo. Eu não estou pronta para isso. Aí, depois que de muitos anos de casamento, ela percebe que não está pronta para recomeçar um relacionamento. Nem se for com o mesmo marido, tá? A pessoa ela pode escolher se curtir, se divertir, viver solteiro, ela pode escolher ter filhos, adotar filhos, ela pode escolher uma infinidade de coisas, desde que isso venha do coração dela, desde que isso seja uma decisão dela e não uma decisão baseada no que a sociedade acha melhor para ela, ok? E quando isso não acontece, quando a pessoa decide baseado no que a sociedade espera, e aí eu estou falando inconscientemente, ela não faz isso, a sociedade quer que eu case, então eu vou casar. Não é assim. As pessoas... Já começa assim, ó, time do solteiro e do casado, quando vai ter a pelada de final de ano nas empresas aí. É solteiro contra casado, não é mais com camisa e sem camisa, é solteiro contra casado. Por quê? Eles começam a segregar, né? Um cara que tem família dificilmente vai chamar um cara solteirão para casa dele. Você percebe? Às vezes eles são ótimos amigos, mas ele não chama o solteirão para lá. Por quê? Porque o solteirão vai cada vez com uma mulher diferente. E ele não vai saber nem explicar para a esposa por que o cara é solteirão. Você entendeu? Isso vai gerar problemas, vai gerar conflitos. Então, há esse tipo de coisa. E aí a pessoa acaba optando por decidir baseado no que a sociedade acha melhor para ela, mas é uma opção inconsciente. E isso vai gerar o que nela? Vai gerar traumas, vai gerar crenças negativas, vai destruir crenças positivas, entendeu? Vai desestruturar a vida dela. Por quê? Porque ela estava acostumada com um tipo de comportamento e agora ela precisa se adaptar a outro tipo de comportamento e muitas vezes as pessoas... O ego não deixa que elas façam isso, né? O ego é um dos fatores principais de problemas no relacionamento. E com o que eu falo aqui, vocês acabam segurando um pouco mais o ego de vocês, tá? Muitas vezes essa decisão gera um ser humano infeliz que está ao lado de outra pessoa que também está infeliz, mas que elas poderiam ser as pessoas mais incríveis uma para a outra se elas soubessem o que fazer. Eu conheço alguns casais, inclusive familiares e amigos, que se separaram mesmo quando havia amor entre eles. Mas o peso da convivência foi um negócio tão intenso, tão forte, que eles se separarem foi menos traumático do que eles continuarem casados. E ainda eles se amavam muito, porque eles me falaram, eles me confidenciaram isso. Cara, eu gosto muito dela, mas não dá. Chegou num ponto que não dá mais. E ela falar a mesma coisa.
Parece insano, mas acontece isso todos os dias, no mundo inteiro, em vários idiomas, ok? O que eu quero que vocês entendam é que assim, o número de pessoas que chegam até um terapeuta de casal, que chegaram até mim ou outros terapeutas, se tiver algum aí, ele pode até confirmar, dizendo, reclamando dos problemas de relacionamento e dizendo que estavam profundamente arrependidas ou decepcionadas de terem se casado com aquela pessoa, ok? E elas falam aquela pessoa como se fosse uma estranha, como se fosse um alienígena, alguma coisa assim. E o pior de tudo é que elas não deixam de ter razão. Elas realmente não conheciam a pessoa com quem elas casaram. Elas escolheram a pessoa, mas elas não conheciam aquela pessoa. O pior é que quando eu pergunto, por que você se casou? Qual foi o motivo do seu casamento? O que eu mais escuto são as desculpas. As pessoas vêm com as desculpas prontinhas, me dando as desculpas de por que elas se casaram, tá? Mas o motivo elas vão descobrir na sessão. Aí, quando cai a ficha, a pessoa põe as duas mãos no rosto e fala, cara, eu não acredito nisso. É aberração isso. Eu não acredito, mas é verdade, tá? Elas não estavam prontas para se casar. As desculpas são sempre assim, eu casei porque eu amava ele. Você amava? Eu amava. Mas como que o amor acabou antes de 2 anos, no caso de um casal? Porque depois que casou ele não era a mesma pessoa. Ele não era a mesma pessoa ou você não tinha olhado para ele com os olhos? Com esses olhos antes? Pode ser. Entendeu? E aí você vai conduzindo a conversa, a pessoa vai realmente entendendo que ela foi uma onda que veio e levou. E ela foi nessa onda e casou. Entendeu? Porque ele era o homem ou porque ela era a mulher da minha vida. Tá? Que eu sempre vou falar para o homem e para a mulher. Muitas vezes eu falo só que o maior público meu é o público feminino. Mas aqui é homem e mulher, tá? Gente, cuidado com esse homem da minha vida. Porque a menina, biologicamente falando, quando ela tem lá por volta de além de 3 anos, pouco acima de 3 anos de idade, até seus 5, 6 anos, ela é muito apegada ao pai. O pai é o primeiro grande amor da vida de uma menina. E a mãe é o primeiro grande amor da vida de um menino. E é o homem da vida dessa menina. E a mãe é a mulher da vida desse menino. Quando você cresce, e você encontra a mulher da sua vida, você tem que analisar todos os pontos para ver se essa mulher da sua vida ela não é muito parecida com a sua mãe. Entendeu? Porque, naturalmente falando, entre mães e filhos, a mulher na posição de mãe do marido, e ali eu não estou falando no contexto de mãe, eu estou falando no contexto de quando ela é colocada num altar pelo marido como se ela fosse mãe, não tem sexo. A sexualidade morre ali entre esse casal. E aí já começa a abrir porta e as colunas que sustentam o relacionamento começam a trincar uma por uma. Então tem que ter bastante cuidado com isso, tá? A mulher da minha vida pode ser a figura da sua mãe, você está internalizando isso daí. O homem da minha vida pode ser a figura do seu pai e você está, né? É similar, o comportamento dele é um cara mais, né, parece muito com o papai. Eu ouço muito isso nas sessões. E aí o que via de regra acontece? O papai brinca com você o dia inteiro, mas na hora de dormir ele dorme com outra. Ou seja, por uma analogia, ele vai se relacionar com você para coisas corriqueiras, mas a sexualidade vai estar fora de casa, vai estar com outra pessoa. E aí vocês precisam tomar cuidado com isso. Analisem. Olha a dica que eu estou dando para vocês. O homem da minha vida, o que ele tem que é igual ao meu pai? Tá? Nada, não tem nada que é igual ao meu pai. Então, beleza. Aí, agora não, ele é muito parecido com o meu pai. Então, essa ideia de homem da sua vida é o quê? Porque ele vai cuidar de você?
E aí ele vai fazer o papel do adulto no relacionamento, você o papel da criança. Tem como dar certo um relacionamento? Criança não casa. Quem casa é adulto. E aí vai abrindo brecha, tá? Aí uma falou para mim, nossa, ele era tão trabalhador, mas trabalhava, e eu achava lindo tanto que ele trabalhava. Eu falei, tá aí, parou de trabalhar? Não, não, continua trabalhando. Inclusive, um dos maiores problemas que eu tenho no meu relacionamento é esse, eu não tenho atenção dele. Se ele quiser, assim, se eu quiser encontrar o meu marido aí na empresa, ele tá lá trabalhando. E se eu quiser me esconder dele, é ficar em casa, porque lá é difícil, ele chega para dormir, acorda cedo e vai trabalhar. Pô, mas você não imaginou que isso pudesse acontecer lá atrás, quando ele era tão trabalhador assim? Não imaginei não, mas é que todo mundo elogiava tanto quanto ele era trabalhador, eu acabei... Você entende? A sociedade, todo mundo elogiava o cara, e aí ela acabou entrando nessa. Hoje ela sente falta, o cara trabalha pra caramba, mas ela sente falta. Fiz um trabalho com ele, né, e com ela, olha só que interessante. Por que você trabalha tanto, cara? Porque eu quero dar a melhor vida que essa mulher pode ter. Então a gente faz viagens, ela tem as melhores bolsas, os melhores sapatos, os melhores isso, foi o melhor tempo. Você deu para ela? Não precisa ser muito, cara, mas o pouco que você passar com ela tem que ser inesquecível. Porque uma bolsa, cara, deu uma inundação, uma enchente na sua casa, serve para mais nada. Mas e o teu tempo, cara? E aí ele parou assim e falou, putz. O cara, na melhor intenção do mundo, trabalhando feito um maluco para poder dar uma vida de rainha para a mulher. A mulher tinha uma vida de rainha, mas não tinha o rei do lado dela. Quando eles entenderam a razão pela qual ele trabalhava pra cacete e ela brigava tanto com ele, parou a briga. Mas muitas vezes é simples. O pessoal é que complica. Entenderam? E teve uma mulher que falou, eu casei com meu marido porque ele era incrivelmente lindo. Era? Não, não, ele é lindo. Eu vou tá aí, por que você deixou de gostar dele? Não, eu gosto pra caramba dele. Então me ajuda a entender, porque eu não entendi. Você gosta do cara, o cara é lindo, ele gosta de você, e você não tá querendo separar por quê? Nossa, eu tô muito insegura. Na empresa é um monte de mulher, trabalha num lugar que tem 3 homens e 18 mulheres dentro da sala, é aquela mulherada, e aí as mulheres têm um valor sexual de mercado muito alto, e eu não tenho, eu tô gordinha, eu tô descuidado, eu tô isso, eu tô aquilo, e aí bate aquela insegurança. Aí eu falei, tá, entendi. Aí para você não ser traída, você prefere dar a bica, né, e deixar ele livre para seguir o caminho dele. Mas você perguntou se ele quer seguir o caminho dele? Você perguntou para você mesmo se você não pode fazer um pouquinho de esforço para elevar o teu valor sexual de mercado, então? Aí ela ficou me olhando, não sei. Depois eu fui, chamei ele, a gente fez a sessão com ele, fez a sessão com ela, fez as sessões com o casal, e aí parece que o casal se ajustou, né? Pelo menos não se separaram. E ela estava muito disposta a não voltar para casa. Então, você vê, são as desculpas. Não foi o motivo pelo qual essas pessoas casaram. Elas casaram por outro motivo, tá? E depois que eu converso com eles no decorrer das sessões, é que elas entendem o verdadeiro motivo. E quando eu faço a pergunta, que a gente já conversou bastante, todo mundo responde praticamente a mesma coisa. Eu me casei porque já estava na hora de construir uma família. Bingo. A pessoa ela não casou porque o desejo nasceu de dentro dela. Casou porque a sociedade impôs esse desejo. Inconscientemente, foi ali, todos os dias, batendo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Entendeu? Agora me explica, tá na hora de construir uma família? Isso lá tem hora certa para acontecer? Eu não consigo ver isso de outra... Tem uma hora certa para acontecer. É a hora que os dois
estão preparados para isso. Entendeu? Mas a sociedade acha que tem a hora certa. A hora que a pessoa chega ali por volta dos 25 anos, normalmente a sexualidade está muito em alta ali dos 18 até os 30 anos, mas principalmente nessa fase dos 25 anos, e é a fase em que as pessoas mais têm interação sexual na vida delas, estando casadas ou não. Se tiverem solteiras, há variedades de parceiros, e se tiverem casadas, a variedade é de relações sexuais ali entre o casal, ok? Então, para a sociedade, é melhor que essa pessoa já esteja casada, porque daí ela vai praticar bastante, mas dentro da casa dela, ok? Para a igreja, é a questão do povoai, né? O mundo. Então, a igreja, ela faz muita questão. E aí é engraçado que, como cada denominação religiosa, cada denominação cristã prega a palavra de uma forma diferente, os próprios líderes dessas religiões, eles ensinam que as pessoas precisam, ali entre eles, ajustar os casamentos. Entre eles. Por quê? Para que as crenças a respeito de uma vida de casado sejam mais ou menos as mesmas. Entende? E a igreja tem muito interesse nos relacionamentos, haja vista que tem aí, uma das igrejas escreveu um livro e tem um curso sobre isso, e aí tem aquele querido do pastor Cláudio Duarte, que com aquelas piadas encanta a gente, sempre falando de relacionamento, é incrível ele, né? Muita gente deve conhecer, suponho que sim. Eu adoro ver as pregações dele falando sobre relacionamento para as pessoas, sempre com humor muito em alta, mas quando ele tem que falar sério, ele fala muito sério. E é isso que é legal nele, ok? E a gente vê outras religiões falando sobre isso, tá? Então, e por que o governo acha que você tem que se casar por essa faixa ali dos 25 anos? Simples. Porque ali você vai ter mais uma pessoa para te ajudar a consumir, para te ajudar a pagar mais impostos, para te ajudar a andar na linha. Olha que legal. Entendeu? Então, todos eles têm interesse de que isso aconteça. Tá? E a razão pela qual muitos casamentos acabaram, estão acabando e ainda vão acabar antes de completar 5 anos, é porque as pessoas, elas se casam, elas se casaram, ou elas estão se casando, ou vão se casar, enfim, sem estarem preparadas. E qual que é a hora certa para isso, Alessandro? A hora que ela estiver pronta, lógico. E quando que ela vai estar pronta, Alessandro? Quando que ela vai entender que é a hora certa de casar? Quando que, independente do que a igreja acha, do que a religião acha, do que o amigo acha, do que a família acha, do que o governo acha, quando? Quando ele entender o que é relacionamento. Muitas pessoas se casaram sem entender o que é um relacionamento. Ah, Alessandro, mas agora eu fiquei com medo, agora eu já casei. E aí? Tem jeito? Dá para consertar? Dá para consertar. A boa notícia é que tem jeito sim. E o melhor de tudo é que isso é relativamente simples para vocês fazerem. Vocês precisam entender uma coisa: para se consertar o casamento de vocês, para se ajustar ao relacionamento de vocês, para fazer com que as coisas andem como você sempre sonhou que fosse, vocês precisam entender o que é um relacionamento. As pessoas pensam que sabem, mas não sabem. E eu vou provar aqui para você. Eu vou dar dicas, tá? Que vão te ajudar a entender o que é um relacionamento. E melhor, eu vou te dar dicas do que é um relacionamento saudável e um relacionamento que a gente chama de não saudável. Eu não vou usar o termo de relacionamento doente, porque não é o caso. Então eu vou usar o termo de relacionamento saudável e não saudável, tá bom? Então vamos lá. O que é um relacionamento? Relacionamento é a mais profunda jornada que duas pessoas podem fazer lado a lado durante a vida de casados
que elas vão ter, ok? Ah, Alessandro, mas é só relacionamento conjugal? Não. Um relacionamento de uma sociedade limitada numa empresa é um relacionamento. O relacionamento que você tem com os seus irmãos é um relacionamento. O relacionamento que você tem com o seu cabeleireiro. As meninas sabem do que eu estou falando, elas fidelizam muito com os cabeleireiros e elas amam ou odeiam, entendeu? Então elas sabem do que eu estou falando. Um relacionamento com o cabeleireiro é quase que um relacionamento de muita intimidade. O cara mexe na moldura do rosto dela. Uma mulher, ela fica linda ou ela fica horrorosa se o cabelo dela estiver maltratado. Então, tem que ter uma relação de confiança muito grande. Ok? Então, o que eu trago aqui é para relacionamentos, mas vamos dar um pouquinho mais de ênfase em relacionamento conjugal, tá certo? Então, relacionamento é uma jornada profunda de evolução, de transformação que uma pessoa pode passar lado a lado, ele e a pessoa que ele escolheu para casar, tá certo? Se relacionar com alguém em um contexto social, que é esse, do amigo, do irmão, do cabeleireiro, do relacionamento comercial, do seu vendedor preferido, já é um desafio. Imagina só você se relacionar intimamente com uma pessoa e você compartilhar com ela as suas forças, as suas fraquezas, seus valores, suas crenças, seus odores, seus cheiros, sua beleza, sua tristeza, sua alegria. Imagina o quanto é difícil você compartilhar tudo isso com uma pessoa. Mas relacionamento é isso. Quando duas pessoas elas escolhem se relacionar intimamente, elas precisam entender que por trás dessa decisão existem sacrifícios e renúncias que muitas vezes ninguém vai saber. E mesmo que as pessoas saibam quais foram os sacrifícios e as renúncias que essa pessoa teve que fazer para estar com quem ela ama, muitas vezes essa pessoa não vai dar o mesmo valor que você dá para o seu sacrifício e para a sua renúncia. Tá certo? E como existe uma forma de lidar com isso sem eu me machucar e sem eu machucar quem eu amo? Existe. Existe sim. Entendendo que um relacionamento é quando duas pessoas, relacionamento conjugal, tá? Elas se unem para passar a melhor parte da vida delas uma ao lado da outra. Entendeu? Sempre juntas. Sempre atendendo às necessidades do outro. Relacionamento é isso. O marido atendendo às necessidades da esposa, ou seja lá qual tipo de casal que vocês formem, ok? E a esposa atendendo às necessidades do marido. Tá? Isso é um ponto muito importante. Eu tenho que atender todas as necessidades dele? Sim e não. E eu vou explicar por que sim e não. Mas sempre apoiando o outro, sempre cuidando do outro, sempre respeitando o outro. Cuidado, apoio, respeito, isso é básico para um relacionamento ser duradouro. Ah, Alessandro, mas eu tenho uma linha de pensamento com relação, eu tenho uma necessidade, vamos falar aqui sobre sexo. Eu tenho uma necessidade de sexo diferente do meu marido. Eu preciso de mais sexo do que ele. Eu já ouvi isso. E eu perguntei para a pessoa, você conversou isso com ele? Ah, você tá louco, não posso falar um negócio desse. Vai mexer com os brios dele, ele vai ficar derrotado no chão, não posso fazer isso, vai ser pior. Eu falei, sério? Ainda dá para ser pior? Então me explica como que pode ser pior. Né? Conversa. Não, mas sobre sexo não dá para ficar falando. Cara, você faz sexo com ele. Falar sobre sexo é um problema e fazer não. Onde está a lógica disso? Mas é um tabu. Sexo é um tabu. Dinheiro é um tabu. Traição é um tabu. Não se fala abertamente sobre isso. Função familiar é um tabu. Uma vez um cara virou para mim, eu casei com ela, onde você conheceu? Ah, mundo corporativo. Ela trabalhava na empresa, eu trabalhava
na mesma laje ali e tal, e também a gente se conheceu, café daqui, conversa dali. Aí agora, a minha expectativa é que ela cuide da casa, dos filhos. Cara, você conheceu tua mulher nesse mundo, não? Então não espere isso dela, cara. Se ela gostasse desse mundo, ela tá nesse mundo e você nem teria conhecido ela. É aberração você esperar que ela cumpra esse tipo de função familiar. Você perguntou se ela vai fazer isso? Não. E casou sem perguntar? Aham. E aí? Percebe o quanto as pessoas casam sem se conhecer? Tá? Relacionamento basicamente é isso. Um atender as necessidades do outro. Apoio, respeito, carinho. Você entendeu? Isso vai alimentando o amor. Mas na prática não é isso que acontece, né? Você já deve ter visto que na tua vida muitas vezes não foi assim. E para explicar, eu vou descrever como que é o que acontece e como é o que deveria acontecer para o relacionamento dar certo. Eu vou traçar um paralelo aqui para você, tá? Então vamos lá. Como é normalmente que as pessoas vão se casar? Elas se veem pela primeira vez, elas se encontram, e começa aquela conversinha, aquela troca de olhares, aquele flerte gostoso e tal. E aquela batidinha de coração mais forte. E aí a pessoa faz um carinho, você retribui esse carinho e aí começa a namorar. Aí vocês estão lá namorando e medindo ali como é que é as coisas, né? Como é que são as coisas. E aí, tem coisa nele que eu gosto, mas tem coisa que não gosto. Tem aqui, beleza, passam mais tempo juntos, aprendem a gostar um do outro e aí vocês ficam noivos. E aí, durante o noivado, a convivência é mais intensa, muitas vezes nessa parte, o casal já dorme um na casa do outro, né? Para os que são independentes é natural, né? Para os que ainda moram com os pais, tem uma certa vista grossa ali e tal, faz de conta que eu não sei o que está acontecendo, e vocês fazem de conta que não fizeram o que eu sei que vocês fizeram, e enfim. E aí estão noivos e tá tudo certo, e esse negócio se aprofunda um pouquinho mais, e aí vamos casar? Vamos casar. Por quê? Família tá, e aí, já tá 2 anos de namoro, pô, eu casei com a sua mãe, então mais rápido. Começam essas questões, dessas invasões que a própria família, os amigos, e aí, não vai sair nada daí não? Que dia que vai ter aliança no dedo? E aí a pessoa olha um pro outro e foi, casou. Tava pronto para casar? Sabia, conhecia profundamente a pessoa com quem ela casou? Se tivesse tido uma conversa, se tivesse perguntado o que a pessoa gosta e ela falado o que gosta para ver se tem um consenso, né? Igual essa mulher, eu queria fazer sexo todo dia, meu marido é uma vez por semana. Tá, vamos conversar e fazer um meio termo nisso aí? Para começar, dá para fazer um meio termo? Né? Porque também você tem que levar em consideração que os corpos têm uma carga hormonal absurda. De repente, de um mês para o outro, a frequência sexual da tua esposa ou do teu marido caiu muito, pode ser um pico de estresse que ele está passando, pode ser um princípio de umas crises de ansiedade ou de uma depressão, ou ele pode estar passando problemas gravíssimos no trabalho, e isso diminui o ímpeto, porque é um monte de problema, e para o cara é um pouco mais complicado, porque ele tem que manter alguma coisa ali rígido, né? E sem a cabeça estar funcionando direito, não vai. Entende? E aí umas mulheres acham que é porque o cara, porque eu fiquei gorda, porque eu fiquei feia, porque eu criei barriga, porque eu tô com celulite. Não tem a ver com isso. Da mesma forma, uma vez o cara chegou para mim e falou assim, pô, cara, eu tô há 4 meses sem sexo com a minha mulher, eu não quero mais, eu não quero fazer a coisa errada. Eu falei, o que é a coisa errada? Não, trair minha mulher.
Eu falei, cara, mas você já conversou com ela sobre isso? Ah, não, não conversei não. Por que você não conversou com ela sobre isso? Por quê? Ah, eu tenho vergonha. Sério, velho? Cara, você mandou fazer um check-up na sua esposa para saber como é que tá a questão dos hormônios? Que idade ela tem? 40 anos? 40 anos já pode ser essa transição, e nessa transição, às vezes, as mulheres perdem a libido, cara. Você tem que mandar investigar isso daí. Se não é normal, você tem que mandar investigar, porque o relato era de que antes a frequência era ótima, e às vezes ele precisava da ajuda do coleguinha lá, do azulzinho, para, né, e de repente parou. Aí ele, na cabeça dele, ela tinha arrumado outro. E aí ele pegou, levou ela acho que foi para o endocrinologista e para o nutricionista, enfim, pacote completo. Chegou lá, a mulher estava com uma deficiência hormonal, o médico já automaticamente prescreveu uma reposição para ela, um tratamento, e passado alguns dias o cara ligou para mim, nossa, o sorriso dele era, a gente estava falando pela videochamada, o sorriso dele era enorme, entendeu? Então, às vezes as pessoas passam por problemas e você não sabe que ela está passando por problemas. Mas é mais fácil julgar. Ah, não gosta mais de mim. Ah, porque eu tô gorda, porque eu tô feia. Aí bate a insegurança. Você entendeu? Isso abre porta para tanto problema, inclusive problema da masturbação em excesso, pornografia, traição. Entende? Mas enfim, até aí, você começou a namorar, você começou nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Ah, eu comecei a namorar, depois eu noivei, depois eu casei e tal. Beleza. Quem já casou foi assim, quem está casando fez isso, quem vai casar está fazendo isso. E o que está faltando nessa equação para essa equação dar certo? Vamos lá, quem me fala? Vamos ver se você está ligado. O que está faltando nessa equação? Para falar o que está faltando nessa equação, eu vou falar de um ditado. Tem um ditado popular que diz o seguinte: quer conhecer sua namorada ou namorado? Casa com essa pessoa. Quer conhecer teu marido ou a tua esposa? Separa dela. E o que isso quer dizer? Isso aí é o que destrói os casamentos. Isso daí é o que faz os casamentos com menos de 5 anos implodirem. Quer conhecer sua namorada? Casa. Quer conhecer sua mulher? Separa. Por que você vai esperar casar para conhecer a pessoa? Por que não dá para você conhecer a pessoa antes? As pessoas casam sem se conhecer profundamente, elas sabem de algumas coisas superficiais, mas aquilo que é profundo, aquilo que vai dar match, sabe? Aquilo que vai conectar profundamente com ela, ela nem sabe se a pessoa tem. E aí, no meio da batalha, no calor da batalha, ela descobre que não. E aí, eu tenho que separar. Para algumas pessoas, ok. Vou separar e acabou. E para aquelas pessoas que não é ok, que vão viver uma vida de bosta por 30, 40 anos, até morrer, até ou conseguir uma doença mental lá, um Alzheimer, alguma coisa para esquecer o quanto a vida dela foi ruim. E eu diria até que provavelmente você não conheça seu marido tão bem assim quanto você pensa, e provavelmente o teu marido não te conheça tão bem assim quanto ele pensa. Ok? Eu posso te provar isso. Eu posso te provar que você não conhece seu marido como você gostaria e que ele também não te conhece como você gostaria que ele te conhecesse. E por que é possível? Vou te provar por que é possível que a decisão de se casar que vocês tomaram não tenha vindo de dentro do coração de vocês. Porque talvez vocês não estivessem no momento certo de se casarem. Talvez o casamento de vocês tenha nascido pelas brincadeiras dos amigos e da família, pelos comentários do líder religioso que você ouve ou que você costuma seguir, ou pela enxurrada de
de propagandas com famílias felizes que você vê o tempo todo e você se sentindo ali excluída, né? Daquela situação, só, eu preciso, e aí, muito provavelmente, a tua necessidade de casamento pode ter vindo daí, e você ainda não sabe. E pior que muitas vezes a família mesmo obriga a casar, né? Mesmo você falando, não, mas eu não gosto tanto assim para casar. Não, se não gostasse, não estava junto. É casar assim e pronto. Olha só, né? Engravidou, então agora é casa. Não, mas eu não gosto, não interessa, é casar. Senão te põe para fora de casa. Mesmo que essa decisão tenha vindo de dentro do seu coração, coisa que eu duvido, vocês não cumpriram todas as etapas que vocês deveriam ter cumprido para poder bater no peito e falar, eu estou pronto para casar, eu estou pronto para ser pai ou para ser mãe. Porque, veja, muita gente nem gosta tanto assim, nem queria ter filho. Mas a cobrança da sociedade é tão grande, da família então nem se fala, que a pessoa acaba tendo filho sem estar pronta para ser mãe. E aí, muitas vezes passa dentro da cabeça dela e fala, puta que pariu, eu não estava pronta para ser mãe. Mas ela não tem nem coragem de falar um negócio desse para a família, acho que nem para o psicólogo ou psiquiatra dela ou para o terapeuta dela, porque senão ela vai ter medo de ser crucificada, como foi Jesus. Mas muita gente pensa, pô, não é, velho, não era minha, não estava pronto, não era o que eu queria, mas agora é tarde, Inês é morta e tem que ser assim. Tem pais que pensam isso, tem mães que pensam isso e não está errado. O errado é maltratar. Mas a pessoa assumir que não estava pronta não é errado, porque a partir daí pode ser que ela encontre o caminho e esteja pronta para continuar o papel de mãe e o papel de pai. Mas você assumir que você não estava pronta para ser mãe ou para ser pai não é errado. Errado é você fazer de conta que você gosta, entendeu? E amamentar uma criança com o seu celular ali no Facebook, e a criança mamando, já não cabe mais e ela tá mamando, porque na cabeça da criança, se tá na boca, tem que chupar. Então, chupeta, mamadeira, o peito, ela vai até entortar os dentes. E a pessoa não tá conectada com o momento. E aí essa criança vai nascer como? Ela vai nascer com uma falta dessa conexão, desse amor. E no futuro ela vai ser uma pessoa problema, ela vai ser uma pessoa obesa, ela vai ser uma pessoa carente, ou ela vai ser uma pessoa que vai comer absurdos para preencher aquele vazio enorme que ela tem dentro dela. Por quê? Faltou conexão com a mãe. A mãe estava presente de corpo, mas não de alma. E aí tem que ser corpo e alma, principalmente na hora do alimento. O ser humano entrou numas de entrar no piloto automático para quase tudo, até para amamentação. Uma vez eu vi uma mulher na praça de alimentação do shopping, uma má vontade absurda com a criança aqui, e toda hora ela conversando com a amiga, batendo a cabeça da criança no balcão. Até a hora que a criança chorou e se afogou. Aí a amiga, presta atenção que você está machucando a criança ali. Aí ela ficou sem graça, se posicionou melhor ali. Porra, uma pessoa dessa tá pronta para ser mãe? Mas nunca que tá, ok? E vocês não cumpriram todas as etapas para saber se vocês estavam prontos ou não. E quer saber como é que eu sei disso? Porque, infelizmente, isso é o que acontece com a maioria dos casais que eu já atendi. Infelizmente, isso é o que acontece com a maioria dos casais. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Se você quiser, chama seu marido, tá? E vamos fazer essa brincadeira no estilo de programa de domingo, vai? Beleza? Então vamos lá. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar uma folha, caderno, e vão dividir no meio, ok? Essa folha. Vamos... Aqui, ó.
Vocês vão pegar a folha de caderno e fazer um risco assim, ó. E colocar marido e esposa, ou esposa e marido, tanto faz. E aí vocês vão responder você num papel e ele em outro, tá? O ideal é que vocês sejam extremamente honestos com aquilo que vocês vão responder. Tem que ter o maior nível de honestidade nessas respostas, tá? A dinâmica é simples. Eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão responder nessa folha e depois vocês vão comparar as respostas do marido e da esposa, tá? Peguem duas folhas, uma para o marido, uma para a esposa, dividam aí no meio, apenas para separar quando a resposta for referente ao marido e quando a resposta for referente à esposa. Sentem-se de costas um para o outro, vocês não podem ver, tá? Vamos combinar aqui, não vale conferir as respostas antes de terminar a dinâmica, não vale induzir as respostas, tá? E principalmente, não vale ficar com raiva caso vocês percebam que existem muitas divergências ou que você discorde da resposta que a pessoa deu para você. Combinado? Não vale brigar. O que eu quero com isso, o intuito dessa brincadeira aqui, é que vocês entendam, enxerguem o tamanho do problema, porque para uns vai ter mais problema do que para outros, ou seja, vai ter muito mais erros do que acertos, tá? Para que vocês possam corrigir isso mais rapidamente, tá? E eu não quero gerar briga entre vocês. Podemos começar? Então vamos lá. Preparem-se. Se vocês tiverem necessidade de pausar o vídeo a cada pergunta, tá? São respostas simples. Procure responder com o mínimo de palavras possível, tá? Uma opção só, não várias opções, porque senão fica muito fácil de acertar, tá? Aqui a gente quer uma precisão mais cirúrgica, tá bom? Vamos começar então. Eu quero que você escreva no seu papel qual o seu prato preferido e qual na linha do teu marido, qual o prato preferido do seu marido. E para o seu marido ele vai escrever o prato preferido dele e o prato preferido da esposa, ok? Sem olhar, sem dar dicas, tem que ter honestidade. Eu preciso contar com a honestidade de vocês, tá bom? Segunda pergunta. Para você, qual a melhor hora para ter sexo? Você vai fazer sexo com quem você ama? Qual a melhor hora? Eu quero que você responda manhã, tarde, noite, madrugada, enfim, com uma palavra só de preferência. E qual a melhor hora para o sexo que o seu cônjuge acha que seja a melhor hora? Tá ok? Então respondam aí. Agora vamos lá. Ainda falando sobre sexo. Para você, qual a melhor posição sexual? Qual é a mais satisfatória? Qual a posição sexual mais satisfatória para você? E qual a posição sexual mais satisfatória para o seu marido ou para sua esposa? Agora, quero que vocês respondam para mim. Qual seria o passeio dos seus sonhos? E qual seria o passeio dos seus sonhos da sua esposa ou do seu marido? Respondam aí para mim. Vamos lá. Se você não lembrar o nome da música, pode pesquisar no celular aí, mas em off. Não deixa a pessoa ouvir, tá? Que às vezes é uma música em inglês e tal. Qual é a música que te faz lembrar da pessoa com quem você se casou? A que mais te faz lembrar dela? Vamos lá, meninas, respondam para mim. Qual é a música que mais faz você lembrar do seu marido? E vamos lá, carinha, responde para mim. Qual é a música que mais faz você lembrar da sua esposa? E qual a música você acha que mais faz o seu marido lembrar de você? E qual a música que você acha que mais faz a sua esposa lembrar de você? Ok? Se precisar, dá uma pausa aí para responder. Agora eu quero que vocês soltem a imaginação e imaginem uma situação. Alguém liga para você e diz o seguinte:
Teu marido está sentado na praça de alimentação de um shopping, tomando um café com uma mulher. Ou tomando um café com alguém que ofereça algum... Se for homossexual com outro homem, pronto. Ou se for uma mulher homossexual com outra mulher. Eu quero que vocês coloquem essa situação na cabeça de vocês. Saber que seu cônjuge está tomando um café na praça de alimentação de um shopping com uma outra pessoa, ok? Uma outra mulher. Você considera isso traição? Sim ou não? Tá bom? E se ao invés de um café, o seu marido estiver tomando uma cerveja com outra mulher, você considera isso traição? Sim ou não? Ainda pensando que seja um café. Não, é só um cafezinho, tá lá na praça de alimentação do shopping com outra mulher. E aí você descobre que essa mulher é alguém com quem ele já se relacionou no passado. Uma ex-namorado, uma ex-noiva, uma ex-mulher, alguma coisa assim. É traição? Sim ou não? Tá? Voltando aqui no assunto sobre sexo, você prefere aquele estilo de sexo que é mais silencioso, tipo amorzinho, ou aquele negócio com mais pegada e bem barulhento? E o seu marido, ele gosta que tipo de sexo? Mais silencioso, mais barulhento? Uma coisa você sabe que é o que você pensa, e outra é o que você acha que ele pensa. É isso que eu quero que vocês façam. Agora vamos lá. Qual a parte do corpo que você mais gosta? Do seu corpo que você mais gosta? E qual a parte do corpo da pessoa que você ama que você mais gosta? Tá? Você vai responder simplesmente isso. Qual a parte do seu corpo que você mais gosta e a parte que o seu cônjuge mais gosta no seu corpo? Vamos colocar dessa forma, ok? Respondam aí para mim qual a parte do corpo do seu corpo que você mais gosta e qual a parte que o seu cônjuge mais gosta no seu corpo. Ok? Ok? E qual a parte do corpo do seu cônjuge que você mais gosta? E qual a parte do corpo... Vamos lá, deixa eu voltar aqui que na minha lista está escrito errado. Então, qual a parte do seu corpo que você mais gosta? E qual a parte do seu corpo que o seu cônjuge mais gosta, que você acha? Ou que ele já comentou, tá? E qual a parte do corpo do seu cônjuge que você mais gosta? E qual a parte do corpo do seu cônjuge que ele mais gosta? Ok? Estava escrito errado, me desculpem. Vamos lá. Pronto, as perguntas que eu tinha para fazer para vocês são essas. Vão pausando, vão ouvindo, vão respondendo. Se precisar voltar o vídeo um pouquinho, volta, tá? Porque eu preciso que vocês respondam todas essas questões até o final, tá? Mais uma coisa é fato. Provavelmente vocês divergiram em alguns pontos. E provavelmente vocês vão ficar surpresos com os pontos em que vocês divergiram. E de verdade mesmo, tá tudo bem essa divergência, ok? É natural que aconteça. Esse tipo de alinhamento, ele pode ser feito com bastante frequência. Faltou alinhamento, só isso. Faltou alinhamento entre vocês. E o que é alinhamento? É saber o que o outro pensa. É saber exatamente o que o outro pensa. Se um dia eu estiver tomando um café com uma mulher numa cafeteria, você vai achar que isso é traição? Não. Mas se eu estiver tomando uma cerveja com uma pessoa num barzinho, você vai achar que é traição? Aí muda de figura. Tá, e se eu estiver tomando um cafezinho, mas essa pessoa foi uma ex-namorada minha do passado, você vai achar que é traição? Conversem. Qual que é a frequência ideal de sexo para você? Para mim é todo dia. Não, para mim
Todo dia não dá, né? 2 vezes por semana. Tá, soma tudo, divide por 2 e faz a média. Então, 7 mais 2, 9, divide 4,5, joga para cima e põe 5. Aí não é 7, é 5. Não, mas 5 não dá, 4. Pô, negociou, já melhorou um pouquinho. Agora, por que que não está acompanhando o ritmo? O que está acontecendo? Procura saber. Conversem. Ah, a gente vai sair para jantar. Beleza. A gente se encontra lá? A gente se encontra lá. Aí, de repente, você chega lá vestida para matar e o cara chega todo informal, calça jeans e camiseta. O que que faltou? Alinhamento. Ah, vamos jantar fora? Vamos lá e vou fazer uma surpresa para você. Então tá bom, chega lá, dieta mediterrânea, peixe, a pessoa é alérgica a peixe, frutos do mar. E aí? O que que faltou? Alinhamento. Ok? São muitos pontos de alinhamento que vocês precisam alinhar e ninguém fez isso até hoje. Mas para ajudar vocês com isso, eu vou criar um conteúdo e eu vou colocar no YouTube, vou colocar nas minhas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Para quê? Para que vocês possam fazer esse tipo de alinhamento de maneira segura, de maneira civilizada, de maneira legal. Você entendeu? Ah, vamos falar sobre viagens. Tá, ela quer viajar para um lugar, ele quer viajar por outro. Puta, legal, vamos viajar para 2 lugares. Ah, mas a grana não dá. Então tá. A última viagem foi preferência dela ou minha? Foi minha. Então agora a próxima viagem é preferência dela. E é simples, as coisas vão se alinhando. E vocês têm que fazer isso com uma certa constância. Mas o que os casais fazem? Pirraça. Eles vão levando a coisa até chegar no ponto de virar criança e um ficar pirraçando o outro. E o que que acontece? Divórcio. Eu vou abordar muitos pontos. São os principais pontos que causam divórcio na vida das pessoas, nos relacionamentos, tá? Para vocês alinharem. O que vocês acham? Vocês acham que vale o conteúdo? Escreve nos comentários aí, que se tiver bastante comentário se vale ou se não vale, aí eu venho aqui e preparo mais conteúdo, cada vez mais profundo, para ajudar você a construir um relacionamento incrível ao lado de quem você ama, tá bom? Agora, vamos falar sobre a diferença do que é um relacionamento saudável para um relacionamento que é não saudável? Vamos lá? Um relacionamento saudável, o que que você encontra? São muitos pontos. Eu vou citar alguns apenas para traçar um paralelo, ok? Você encontra respeito de um pelo outro num relacionamento que é saudável. E o respeito passa por você não discutir, ou não debater, ou não brigar com uma pessoa que tem uma opinião diferente da sua. Entende? Então vocês têm que estar atentos para isso. Essa é a sua opinião? Ok, eu respeito a sua opinião, mas, de acordo com o meu ponto de vista, a minha opinião é assim, assim, assim por causa disso. Tudo bem para você? Tudo bem. E a tua opinião sendo uma, a minha sendo outra, qual que é a via que a gente pode transitar sem que um se sinta suprimido em relação ao outro? Olha o nível da conversa, entende? Só que as pessoas não, eu vou pirraçar mesmo e pronto, tá? Confiança. Num relacionamento saudável você encontra muita confiança. As pessoas, elas confiam, não tem essa de desconfiança. Se o teu relacionamento tá bom, você não tem medo se a pessoa tá lá na cafeteria com a ex-namorada. Você não tem medo nenhum disso. Até porque quem vai perder é quem está cometendo o erro. Sempre, sempre, sempre na vida é assim. Quem erra é que perde. Mas no Brasil o honesto é visto como um trouxa. De várias formas. Vocês sabem do que eu estou falando. Tenha tempo para os dois. Ah, mas eu tenho 5 filhos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Se vira, inventa um momento só para vocês. Em que os filhos não vão atrapalhar. Nem que vocês tenham que contratar uma pessoa, uma mão de obra terceirizada, uma babysitter, uma babá,
para ficar com os seus filhos, acompanhando os seus filhos enquanto você vai num jantar com seu marido. Ponto. Ah, mas não tem dinheiro para isso. Então contrata babysitter e não vai no jantar. Vai andar, sei lá onde, mas estejam em momentos em que vocês estão um com o outro. Nem essa porcaria aqui tem que estar no meio de vocês. Ok? Então vamos lá. Saiba ser feliz sozinho. Uma pessoa que ela não consegue ser feliz sozinho, ela não vai ser feliz com outra pessoa nunca. Ela pode pensar que sim, mas ela nunca vai ser feliz com outra pessoa se ela não souber ser feliz com ela mesma, tá? Demonstre carinho e afeto. Muitos homens são durões e tal, e aí eu tenho que manter uma postura, mas, cara, isso é balela, tá? Você tem que ser carinhoso com sua mulher, você tem que dar todo o afeto que ela precisa, tá? E aí a gente vai colocar todo o afeto que ela precisa, desde que seja algo dentro do natural. Quando a pessoa é extremamente carente e insegura, ela cobra muito afeto, mas adoece a outra pessoa, então tem que ter aí dentro do limite, tá? Tudo que é extremo para menos e para mais faz mal. Tudo, inclusive água. Se você beber água demais, você vai ter problema de saúde. Então, tome cuidado, ok? Teve uma moça que morreu num campeonato de tereré lá, de quanto mais ela bebia, acabou morrendo por causa disso, porque o excesso de água também é nocivo para o corpo, tá? Então, vamos lá. Diga o que sente. Olha, eu estou muito feliz com essa surpresa que você me fez. Diga o que sente. Ó, eu tô triste, tá? Eu já te pedi várias vezes para não fazer isso daqui. E eu queria combinar com você um jeito, uma dica, alguma coisa, para você não cometer mais esse erro, para eu não ficar mais triste. Podemos ter essa conversa nesse nível? Né? Não é chegar falando um monte, porque a mulher chega reclamando, o homem ele adquiriu uma capacidade incrível de criar um ruído mental dentro da cabeça dele tão alto que praticamente ele não escuta o que a mulher está falando. Se a mulher pergunta, você entendeu? Ele, aham, então repete o que eu falei. Fudeu. Porque o cara tava naquela do ruído mental nele. A mulher tá lá falando, ele tá, aham. E o ruído mental, o homem faz isso. Então não chega reclamando. Porque o cara ele vai ligar a máquina do foda-se na hora, fazer barulho dentro da cabeça dele e vai ignorar o teu desejo. E aí tem um conteúdo que eu falo sobre comunicação não violenta, que se vocês quiserem eu trago para vocês também, que fala muito sobre essa questão da comunicação, tá bom? Tenha paciência. As mulheres, principalmente, elas vivem as intempéries dos hormônios e muitas vezes elas não conseguem controlar. Muitas vezes a gente sabe que é um pouquinho de exagero, mas muitas vezes a gente sabe que elas não conseguem controlar. Então, tenha paciência. Os homens precisam lidar com muito menos hormônio que as mulheres. Mas o homem, ele tem uma questão de uma produção de um hormônio que chama vasopressina. A mulher também tem isso. E esse hormônio, ele é o hormônio da explosão. Então, vai pressionando, pressionando, o cara vai virando uma caldeira e de repente ele explode. Se você perceber que você está falando e o cara está fugindo de você, não vai atrás falando. Não é esse o caminho. Espera ele se acalmar, você também se acalma, depois você chama. Olha, vamos combinar uma coisa? Mas assim, na boa, tom de voz baixo. Porque se aumentar muito o tom de voz também a pessoa entra em defensiva. Tem uma série de coisas que eu queria trazer para vocês, mas num vídeo só fica muita coisa, tá bom? Entenda que brigas existem sim, mas elas não são por qualquer besteira, elas não são por qualquer melindre, elas não são por qualquer coisa. Acontece quem se ama, só que vocês não ficam brigados. Um relacionamento saudável, vocês brigam, mas vocês não ficam brigados, ok? E admita seus erros. Admita seus erros. Quando você entender que você está errada, peça desculpas, peça perdão e admita seus erros. E você também, carinha. Se você perceber que você pisou na bola, chega pro mozão, pra cremosa, fala, pô, eu errei aqui, desculpa aí.
tá? E se esforça para não fazer de novo, porque pedir desculpa e fazer a mesma cagada de novo, velho, não é legal, tá? O que é um relacionamento não saudável? Ausência de atividades a dois. Enquanto lá você tem que ter tempo para dois, aqui vocês já estão na ausência de atividades a dois. Ausência de planos para o futuro. Olha isso que grave. Um casal que não tem planos para o futuro, ele não tem por que continuar existindo. Ok? Discussões frequentes por besteira. Isso daí significa que o casamento não tá legal, que o relacionamento não é saudável, tá? A comunicação é estreita e cheia de melindre. Qualquer coisinha que você fala vira motivo para uma pantomima, para uma guerra absurda. Então, isso daí é sintoma de que o relacionamento é não saudável, tá? Vamos ver o que mais. Ausência de relações sexuais ou falta de tesão. Excluindo a questão hormonal, excluindo a questão estresse, excluindo essas questões, se ainda assim não tiver a questão da relação sexual, é relacionamento não saudável, tá? Por quê? Porque a pessoa ela não é doente, ela está doente. E quando ela está doente, ela pode deixar de estar. Entendeu? Então, o relacionamento, ele é não saudável. Mas ele pode se tornar saudável se você fizer o oposto do que está escrito aqui. Ciúme exagerado. Uma pessoa que tem ciúme exagerado, normalmente dentro da cabeça dela, ela cria dinâmicas de que ela está sendo traída constantemente, e aí ela começa a ter pensamentos de retribuir essa traição que ela pensa que está acontecendo, e aí ela começa a ofender, ela começa a magoar, ela começa a machucar, ela começa a agredir, ela começa a partir para a violência física, tá? Pelo simples fato dela achar que isso está acontecendo. E aí o que precisa ser entendido é qual era a dinâmica de vida na família dela. O pai era mulherengo, maltratava a mãe, vivia na rua contra a mulher, e aí ela está repassando isso, ela está pegando lá a fidelidade sistêmica da família dela e pensando que ela vai viver a mesma coisa. E aí tem que ser feito um trabalho de terapia com essa pessoa, tá bom? Desqualificar o parceiro na frente dos outros. Gente, isso é abominável, tá? É abominável você fazer um negócio desse. Desqualificar seu marido ou desqualificar sua esposa na frente de outras pessoas. Nunca na sua vida, em tempo algum, faça isso, porque isso é uma facada no peito da pessoa e ela pode não ter forças para perdoar e querer pôr um ponto final no casamento. Eu vi isso acontecer 2 vezes durante toda a minha vida, enquanto terapeuta de casais, ok? Eu sou treinador comportamental de casais, então eu sei exatamente do que eu estou falando para vocês, tá? Mentiras, vícios e atitudes compulsivas e negativas. Olha, vamos lá. Eu não estou falando aqui do vício do cigarro, nem do vício por assistir futebol, do vício por assistir novela. Eu estou falando aqui de vícios mais específicos, tipo o vício da bebida. Quando esse tipo de vício interfere na rotina saudável do casal, alerta vermelho. Mesmo a novela, vamos sair, não, mas eu não vou sem assistir a minha novela. Putz, se a pessoa não pode perder a novela, mas pode perder o programa de vocês, alguma coisa está errada. Aí está atrapalhando. Mas a partir do momento em que você... não, eu amo a novela, mas eu vou. Não, pode ficar dando 10 horas, eu tô lá e ela tá lá. Beleza. Para uma mulher chegar num compromisso às 10 horas, significa que ela começou a se arrumar às 5, né? Então, beleza. Ela não assistiu nenhuma das novelas, tá? No máximo ela ficou ouvindo. Então, assim, fiquem atentos, porque tem o vício da pornografia, tem o vício da masturbação, tanto para o homem quanto para a mulher, tá? De repente, eu peguei um caso de um casal que a mulher teve bebê e aí ela ficou encanada que o corpo dela tinha mudado e aí ela começou a não ter relações sexuais com o marido e aí ela começava a compensar o marido com outras coisas. Então,
ou era sexo oral, ou era masturbação, e aí o cara foi ficando naquela, e chegou um ponto que ela se desinteressou totalmente pelo sexo, e o cara abriu o bico. Ele falou, cara, e agora? O que que eu faço? E aí eu indiquei um tratamento para ela, né? Para essa questão da região íntima dela. E ela fez esse tratamento. E aí, depois de um tempo, o cara falou, brother, foi a melhor coisa que eu fiz foi te pedir ajuda, cara. Foi incrível o que aconteceu lá em casa. Obrigado. E eu fiquei feliz pra caramba de ter participado disso. Quando você se sente solitário na sua relação, é sinal de alerta também, tá? Você precisa ficar ligado ou ligada, tá? Se você está se sentindo sozinho no seu relacionamento, você precisa buscar ajuda, tá? E muita gente, quando a gente fala terapia, a pessoa acha que terapia é coisa de louco. Gente, seja menos, sabe? Para com isso. Terapia, ela é uma das maiores demonstrações de força que uma pessoa pode fazer, tá? Para mostrar que ela está em busca de melhoria. Porque não é fácil a pessoa chegar para um terapeuta e escancarar a vida dela inteirinha para o terapeuta ver onde está o problema e ajudar ela a sair desse problema. Tem que ter muita força. Mas tem que ter muita força para a pessoa fazer isso. Não é qualquer um que tem culhão para isso. Não é qualquer um que tem estômago para isso, não. Tá? Então, para de achar que terapia é coisa de louco, que não é, não. Uma terapia bem feita faz uma pessoa voar, parceiro. Faz uma pessoa ir muito além do que ela imaginou que um dia ela pudesse chegar. Tá? Porque, às vezes, o que trava essa pessoa é uma linha amarrada numa árvore presa no dedo dela. Só essa linha, só ela ir para a vida, não. Ela fica amarradinha ali, presa. Então, para de julgar, tá? E quando o relacionamento não vai bem, não tem cortesia, tá? Não tem cortesia entre o casal. Então, você vai ver as pessoas muito egoístas, as pessoas muito rígidas, muito duras, muito egocêntricas, muito pensando só nelas, né? Eu vou fazer janta para mim, se ele quiser, ele faz para ele. A pessoa vai lá, era só pôr um ovo a mais no omelete, estava tudo certo, não, ela faz só para ela. Então, quando não tá bom o relacionamento, isso é frequente. Não existe cortesia, tá? E o que eu tinha para trazer para vocês era isso. Ficou mais longo do que eu pensei que fosse ficar, tá? Mas o que eu tinha que trazer para vocês era isso. Eu gostaria muito, muito de agradecer vocês por terem ficado comigo até agora e avisar vocês que nas minhas redes sociais agora, com uma certa frequência, vai ter muito conteúdo como esse que vai ajudar você a transformar a sua relação, a construir um relacionamento incrível ao lado de quem você ama, ok? Fiquem ligados nas minhas redes sociais. Quem não me segue no Insta, vai aqui no meu canal do YouTube ou aqui na descrição do vídeo, que vai estar ali todas as minhas redes sociais. Me sigam lá, me sigam no Facebook e aqui no YouTube, que eu vou trazer muito conteúdo para vocês, tá? E para quem estiver me assistindo no Instagram, fiquem ligados no meu YouTube, fiquem ligados no meu Facebook, porque lá vai ser postado alguns conteúdos que não cabem aqui no Instagram, ok? Combinado então? Gente, é o que eu tinha para trazer para vocês, era isso. Eu gostaria de agradecer, muito obrigado e até a próxima. Valeu!